boa são todas essas palavras que ouvimos aqui nessa manhã de Santa Ceia. Amém? Graças a Deus. Livro de Hebreus, capítulo 10, verso de número 36. Texto que nós fizemos essa leitura na abertura de nosso conclave desta manhã, de nossa reunião. Estamos alegres nesta apoteose espiritual de estarmos aqui para discernir os tempos e solidificar a nossa fé em Cristo através de sua palavra, dos dons espirituais dispensados aos vasos dos irmãos que compõem a igreja espalhada em toda a terra. Que Deus, assim, em sua infinita misericórdia, nos dê a sua continuidade da palavra nessa manhã. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 36, que diz assim: vocês precisam de perseverança, para que, havendo feito toda a vontade de Deus, alcancem tudo aquilo que Ele prometeu. Em outra tradução diz: vocês precisam de paciência, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Até aí, em nome de Jesus. Graças a Deus por tudo, pela sua infinita misericórdia. Mefibosete, você não veio, o que aconteceu? O rapaz lá me enganou. Como era o nome do rapaz que enganou Mefibosete? Ziba. Mas agora eu dividi as suas terras com ele. Não tem problema. Não tem problema. O rei está bem? O rei está bem? O que importa é que o rei esteja bem. Ali naquele momento, e nós sabemos disso, que quando Deus escolhe a Davi, Deus ele fala sobre Davi. Ele faz alusão a Davi. Ele dá o currículo vitae, o currículo. Alguém vai trabalhar em uma empresa, ele precisa de uma indicação, precisa de alguém que fale, que indique, né? Existe uma palavrazinha aí para isso. Alguém que fale bem dele na empresa, para indicar ele. E ali, o nosso grande Deus fala com Samuel e fala com Israel: eu escolhi um homem segundo o meu coração. Ali naquele momento fala com Mefibosete, o rei Davi. Quem é Davi naquele momento? A representação de Deus. O homem segundo o coração de Deus. O administrador do povo de Deus. Mefibosete, você não veio? Me enganaram. Eu estou com prejuízo aqui agora. As terras que são minhas foram dadas para Ziba, impostor, cruel, enganador, ímpio, injusto. Mefibosete fez isso? Não. E por que Mefibosete não fez isso? O rei está bem. E o que é importante, que o rei esteja bem. Mefibosete lutou em causa própria. Você não veio? Ele justifica: não vim porque me enganaram. Em contrapartida, o rei diz: mas a sua propriedade, a sua herança, o seu ouro, o seu queijo, o seu bolo, o seu chocolate, eu dividi. Mefibosete fala:
Não importa. Não tem problema. Enquanto o pregador prega, e quando o pregador aqui, no caso Adelso, estava pregando, o Espírito vai desenrolando o rolo. O Espírito nos corações sequiosos da palavra de Deus, que estão com as antenas espirituais em direção ao Todo-Poderoso, para captar o sinal. Porque se a senhora pegar a antena da sua televisão e virar para lá, entra no ar? Por que não entra? Porque você tem que colocar a antena na direção do transmissor. Onde é que está Salvador aqui? A senhora sabe, a senhorita? Salvador está aqui nesta direção, acima de Maragogipe aqui, pegando pelo litoral, descendo. Então todas as antenas estão nessa posição aqui. Se você sair na porta, aqui em direção ao buraco do inferno, lá em Cachoeirinha, subindo, lá está a direção da recepção. Então se você está aqui com a sua antena voltada, o Espírito vai desenrolando. E Mefibosete diz: não importa. Então eu vou traduzir para você, e você vai repetir comigo aí, para entrar então na palavra final desta manhã. Repita comigo: para continuar na mesa, eu tenho que renunciar aos meus interesses, porque o que importa é que o rei esteja bem, e o rei é Jesus. Talvez você não captou, porque eu não debulhei ainda o milho bem, né? Então eu vou aumentar o grão, moeu, mas ficou grosso. Então vou botar no processador bem fino. Eu vou repetir. Para poder continuar em comunhão com saúde espiritual, eu não devo buscar os meus interesses. Quem busca os seus próprios interesses não consegue se manter de pé, porque existe ainda um ego, existe o meu, existe uma posição em primeiro lugar, existe uma disputa, existe o desejo de ter a primazia. E há dois textos na palavra de Deus que o Espírito desenrola nessa manhã. O primeiro, quando Paulo exorta a igreja do Senhor, dizendo: ninguém busca os seus próprios interesses, mas busca o interesse do outro. Ali naquele momento, Mefibosete, quando Davi olha e vê que ele estava contrito, quebrantado em comunhão, sendo enganado, ele não entrou em uma demanda. Ele não abre a sua boca para lutar pelos seus direitos. A tua propriedade eu dividi no meio. Não estou preocupado com o material. Não estou preocupado com o meu bem-estar. E aí me lembra daquilo que o apóstolo Paulo escreve dizendo: eu estou me consumindo por vocês e me consumirei ainda mais, porque a vela para dar luz se consome. Sempre fica o cheiro de perfume para quem derruba o pé de sândalo, diz o ditado indiano. O sândalo é uma árvore, e quando alguém descasca e arranca aquele tronco, o cheiro fica. Aquele que está em Cristo, por onde passa, vai exalando não seu próprio cheiro de morte. Vá buscar, tem quem? Tem alguém aí ainda? Tem, quem é? Um aleijado. Tem alguém ainda aí? Tem, um coxo. Não serve para reinar, não serve para sentar no trono, não serve para estar na elite. Eu creio que naquela hora o Espírito de Deus falou no coração de Davi: e quem não é coxo? Eu sou o coxo dos coxos, disse Davi, talvez, dentro do seu coração humilde, o improvável, o ponto fora da reta, o réprobo, o resto de parto, aquele que quebrou todas as estatísticas, todos os diagnósticos. Isso aí não vai dar pau de fogo, isso aí não vai dar porcaria nenhuma, isso é um infeliz. Mas Jesus chega, muda a história, muda a rota. E Davi sabia disso e te manda: traz esse menor, traz esse réprobo, traz esse vil, porque é esse que Deus usa, os que não são, para confundir os que são.
E como é que se mantém na mesa? Como é que se mantém em pé? Essa semana foi o aniversário do meu pai e eu escrevi uma frase que ele me falava sempre na minha infância. Ele dizia que a avó dele, chamada Paulina, falava sempre para ele. Eu escrevi a frase e coloquei embaixo a autora, vovó Paulina. Ela dizia: ninguém humilha o humilde, porque o humilde já está debaixo de tudo. É impossível humilhar o humilde. Se você me dizer qual é o limite do chão, debaixo do piso. Quem está debaixo dos seus pés não tem outro lugar para ir, porque já atingiu. Se você bota alguém debaixo do seu pé, tu tem outro lugar para colocar ele mais abaixo? Ele chegou no último nível da humilhação. Então ninguém humilha o humilde, ninguém humilhou jamais Jesus, porque ele disse: bem-aventurado os humildes e bem-aventurado aquele que a si mesmo se humilha. Não espere ninguém se humilhar. Não busque os holofotes da vida. Procure estar onde é o seu lugar, onde é o meu lugar, no canto daquela mesa, no canto daquela parede, com a boca pregada no pó da terra. E aí Deus, com seu olhar misericordioso, diz: eu exalto o humilde. Eu estou num alto e sublime trono, nas alturas e nas adorações dos serafins e querubins. Sentou na asa do serafim, voou conforme o salmista. Está sentado acima dos louvores de Israel, mas ele disse: mas também com contrito e quebrantado de coração. Alguém lançou um disco, um LP sacro, alguns anos atrás. Ele dizia, se não me falha a memória, a arte de viver como cristão. É uma arte. Nós temos falado aqui sobre como se equilibrar, a última mensagem que demos aqui. Como se manter de pé na crista da onda. Mas não é se manter de pé no primeiro ranking das Olimpíadas, no primeiro ranking da Copa, no primeiro ranking de qualquer demanda ou disputa humana. O melhor hambúrguer do mundo, há muitos anos, o melhor tênis do mundo, Tony Marshall, a marca dos 3 aviãozinhos, ou o Hadley. Se mantém em primeiro lugar de tal produto de qualidade insuperável, Amway. Não é sobre isso. Se manter de pé. E se mantém de pé quando você desaparece e Cristo aparece. Não estou preocupado comigo, rei. O senhor está bem? Ui, arrancaram meu braço. Não estou preocupado. A igreja está bem? Você está em comunhão, ao que depender de mim, tem de paz com todos os homens? Está dependendo do que de você? As coisas velhas se passaram. Eu sempre tenho dito, eu falei com um rapaz, ligou para mim há uns 15 dias, pastor, eu estou desesperado. Me ajude, me mande uma ajuda, eu quero ir embora. Eu disse para ele: meu amigo, estou mandando o que eu posso aí, falei com ele, dei conselhos. E disse para ele: Deus não está preocupado com 5 minutos que passou da sua vida. As coisas que ficam para trás devem ser superadas. Para de remoer o passado. Ah, ontem você pisou no meu pé, e aí? Foi ontem e hoje. Estou pisando? Ontem você roubou a lasca de maçã da minha merendeira aqui na hora da merenda. Como é que eu consigo manter o equilíbrio? Nós estamos vivendo uma geração egoísta, onde todo mundo procura o seu lugar ao sol. Mas nesta manhã eu lhe faço um desafio. Talvez para minha vergonha, para sua vergonha não, mas para nossa meditação. A palavra de Deus diz que o amor de Cristo nos constrange. Que nesta manhã sejamos constrangidos por esse amor. O que é que você tem feito pela vida do irmão Altemar? Você emprestou R$1 a ele? Você levou um pacote de Pocazói para a irmã Elza tomar café?
O que você tem feito? O que você tem feito? Eu quero perguntar para você, então vamos nos constranger nessa manhã. O que você tem feito? Você levou um sapato para o pastor Antônio de presente? Você levou 1 quilo de feijão para o irmão Pim? Semana passada você comprou um pão na padaria, passou na casa do irmão Miano e levou lá? Toma, irmão, passei lá e lembrei de você, comprei um pacote de broa. Mas vamos trazer isso para o espiritual. Qual foi a última vez que você deu um estudo bíblico para o irmão que você exige a mudança dele, quando nós somos a mudança que queremos? Você que deseja ser visitado, qual foi a última vez que você foi semear a visitação para colher a visita recebida? Vivemos uma geração, uma sociedade que quer colher onde não planta. Qual foi a última vez que você passou pano no piso? Está bonito? Alguém estava aqui ontem. Está bonito a ornamentação? Beleza. Vai lá no vaso sanitário, cheiroso, lavado, bonitinho. Você contribuiu? Qual foi o dia que você falou, irmãs, que dias vocês vão? Eu vou comprar uma flor, uma planta. Eu estou falando um exemplo físico e tem exemplos espirituais. Qual foi a última vez que você intercedeu? Mas você vem duro e terço, senta na mesa, se preocupou com o irmão que não teve aquele queijo no pão que você teve ontem? Que comunidade queremos? O que nós estamos lutando para construir aqui, durante esses anos, como eu sempre tenho dito, as coisas que Deus fala ao meu coração: meu filho, eu te levantei para preparar um povo sólido e maduro para a reta final. E vocês verão na reta final. Vocês verão. Olhe lá para fora. Olhe para esta vida fútil de Disneylândia aí fora. Olhe para os movimentos aí nesta Copa do Mundo que está acontecendo. Analise e veja que qualidade de pão tem sido colocado na sua mesa. Você chegou lá com quem? O físico Isaac Newton, em uma das suas entrevistas, alguém olhou para ele e perguntou: Isaac Newton, eu gostaria que você me falasse como você, com tanto pouco tempo, conseguiu trazer um avanço descomunal à ciência no âmbito da física. Aquele homem servo de Deus e temente a Deus, para quem não sabe, olhou para aqueles que o interpelavam, que os interrogava e disse: sabe como? Se eu cheguei aqui, é porque eu subi no ombro de gigantes. Existem degraus. O diabo gosta de bater, sabe em quem? Em quem garimpou o pão que fortaleceu a tua alma. Você já pensou se você tivesse, não que nós estamos nos ufanando, mas hoje o grau espiritual que você tem, a clarividência, o discernimento, para chegar até aí com muito pouco, que ainda estamos no processo de aperfeiçoamento, mas se colocassem você em uma forma redonda, você seria quadrada ou quadrado? Barro mole, moldável. Se você tivesse uns 300 gideões, ou na fogueira santa, você seria o quê? Mais um robozinho. Mas alguém intercambiou a tua vida. Alguém lhe deu uma água para beber. Não só foi o pastor Flávio, o pastor Antônio, um presbítero, um obreiro. Não, é tudo aquilo que compõe a sua busca íntima, particular e individual. Suas madrugadas, seu grau de renúncia, seus esforços.
Há uns 28 anos atrás eu li um livro de Demos Shakarian, onde ele dizia assim: quando você vê aqueles cientistas de cabelo louco, eu vou traduzir dentro de um termo mais didático, daquilo que eu extraí, não vou falar ao pé da letra, mas ele dizia mais ou menos isso. Você olha para aquele cientista, cabelo comprido, grande, parecendo um doido, desairado, sem tempo para a esposa, sem tempo para os filhos, sem tempo para uma praia, sem tempo para um cinema, sem tempo para praticar um esporte, fica catatônico dentro do laboratório, e conforme a sua dedicação, ele descobre coisas que mudam a história da humanidade. Esta lâmpada aqui de flúor e outra de LED, onde Thomas Alva Edison passou fazendo experiências, fazia dava errado, eu já falei aqui umas 6 vezes, fazia dava errado 7 vezes, fazia dava errado 8 vezes, e alguém perguntou para ele, o ajudante disse: você não cansa? Ele disse: cada vez que eu erro, estou mais perto de acertar. E sabe quantas vezes ele fez? 50.000 vezes. Você não consegue perdoar seu irmão nem 2 vezes 7, quanto mais 77 vezes 7. Que é isso? Eu entro no YouTube, tem todo tipo de coisa. Eu fico sentado de madrugada olhando, rapaz, olha para isso, olha, rapaz, que situação. Olha o livro de não sei quem, olha o outro ali discutindo, debate, podcast, é porque é de abóbora, porque é vermelho, porque é cainha, porque ele olhando tudo aquilo ali, como é lindo, porque o livro do Evangelho são 4 sinóticos, e logo depois 13 epístolas, e logo depois vem 8 capítulos, 8 livros de livros universais, e logo depois o livro escatológico de Apocalipse, só técnica, só letra, só estudo, que maravilha, vou dissertar, e tudo técnico, robotizado. Mas e a vida? E a clorofila? E a fotossíntese? E a essência? E a verdade? Essa semana tomamos um café, eu conversei com o senhor e disse: o Evangelho é tão simples. Cristo simples, falando de coisas simples. Uma casca que impede da água entrar no trigo e o trigo morrer. Tira a casca apodrece e a água permeia o germen do trigo que vai germinar, o trigo desaparece. Aquele brotinho de feijão na experiência da escola, mergulhado no algodão, cadê o grão de feijão? Agora é caule, agora é raiz, morreu, desapareceu para nascer uma nova existência. Aqui nós lemos no livro de Hebreus capítulo 10, você precisa de paciência. Para quê? Para quê? Para que você, obedecendo a palavra, obedecendo a vontade de Deus, logo após, alcance o que Ele lhe prometeu. Talvez você já esteja obedecendo a palavra de Deus, mas sem paciência. Quer ir para o spa? Quer ir para Dubai? Quer ir para o Caribe? O que é que produziria na tua vida? Essa semana eu estava meditando, falando com Deus, eu digo: e aí, Deus? Ó, Divino Espírito Santo, eu fico pensando, papai, você sabe, né? O que é que promoveu tantas maravilhas na vida de Elias, na vida de Jonas, na vida de Abraão? Que tipo de vida aqueles camaradas teve, Senhor? Para produzir virtude, para produzir paciência, para produzir a humildade, esse apego ao Senhor. Foi o que? A luxúria? Foi o que? A prosperidade. Na prosperidade tinha os falsos profetas, sentavam e banqueteavam à mesa de Jezabel. É isso que você quer? É isso que você está pedindo a Deus, que vai desgraçar a sua vida? Esse vale de Jaboque, esse processo de Deus para arrancar os arames farpados dentro do seu coração? Você está pensando que ferro na bigorna para desamassar aquilo que Adão amassou? Fazendo a lataria, a chaparia é debaixo de carinho, de dedo. A palavra de Deus diz: a tribulação opera a paciência.
Levante a sua mão nessa manhã e diga: bem-aventurado pelas minhas aflições, porque elas me aproximam de Deus. O que é que aproximou os homens de Deus? Foi o quê? Foi Davi quando estava na janela? Ui, maravilha! Ui, oh, beleza! Quem é que está lá? Betseba. Foi lá? Hã? Foi lá no banquete de Belsazar? Daniel estava lá? Quando aquele pedaço de mão apareceu, pior que filme de terror, ele se obrou, bateu um joelho no outro, um toque de uma mão aqui agora escrevendo, com toda a tecnologia dos filmes que você já assistiu. Foi lá que Daniel estava em casa de madrugada orando. Manda chamar o homem de Deus. Como é que você acha que ele entrou naquele palácio onde estava pegando os vasos de santidade de Deus para prostituição? Aquele homem entrou lá como o quê? O semblante de quê? De uma margarida? Qual é o semblante dos homens que estão sendo afligidos? É kikikikakaká? É isso que você quer? É isso que você tem inveja? É o seu modo vivendes? É estarmos cercados numa zona de conforto? Mas o Senhor está dizendo para você nessa manhã: não te desampararei. Como é isso, Senhor? Aqui no vale? Aqui nesse buraco de lama? Sou teu servo, há pão e água. Calma, Jeremias. As Escrituras dizem no capítulo, no versículo 13, do capítulo 27, os profetas estavam dizendo: não se preocupe. Não se preocupe, pastor Antônio. Nós vamos passar aí só 2 anos no exílio babilônico. Calminha, Adriana. 2 aninhos a sua luta passa. Diz que as mães pegavam nos pés do filho, rodava e chegava na pedra, tocava a cabeça e cozinhava. Já pensou você cozinhando Camille? Já pensou você fazendo um guisado com Sara, botando cominho na panela de pressão, Lael ou Levi? Senhor, rei, e nós comemos ontem com molho de pimenta e farinha, o filho dela, hoje para comer o dela, ela não quer dar. Já parou para pensar nos falsos profetas, dizendo: calma, povo, é só 2 anos. E aí, meus amados irmãos, Deus toma o profeta Jeremias e escreve uma carta para os exilados de Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor, é 70 anos de cativeiro, é 70 anos. E eles começam a chorar, dizendo: mas o templo está longe. O templo está longe, Adriana. O templo está longe, Tamires. O templo está longe. Como é que nós vamos agora? E aí Deus usa o profeta Jeremias para escrever e dizer: estando longe do templo não impede de ter comunhão comigo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O que é que nós queremos? Queremos ser seres infantil, mimado, filho criado com vó, geração Nutella, leite com pera? É isso? Queremos exaltar e glorificar a obra que Deus fez na vida dos outros. Queremos ouvir belos testemunhos, mas quando Deus joga você no moedor, que Deus joga você no processo para que Ele receba um incenso suave e agradável, você quer tirar o braço da seringa. É assim, é? Beleza de Creuza? É assim? Falamos de amor e de comunhão e Deus está te vendo, dizendo: eu vou lá provar essa figueira. Vou ver se tem fruto. Só beleza? Só Mary Kay? Qualquer salão de beleza dá um tchau, como o Pedro do Sérgio está bonito aí, ó. Irmã Rita jogou para cima. Ó, Tamires, cheia de volta de ouro aí, só no ouro puro. Só um gaster. Romanel é para mim, ela é outro nível. Tudo isso se compra com dinheiro. Se muda a aparência,
Se toma Monjaro na barriga, o efeito depois eu não sei, que nada fácil das coisas boas. Você quer emagrecer com Monjaro ou quer emagrecer pela dieta saudável? Tem um preço, tem um custo. Tudo que vem de forma rápida, geralmente Deus não usa forno micro-ondas, meu filho. Essa geração instantânea, fugaz. As Escrituras dizem que pelo prêmio que nos está proposto, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Jesus disse, agora não dá. Eu botei fé em você, Judas. Agora eu estou desistindo de morrer. Olha o que tu fez. Tu trouxe os soldados aqui, Judas. Eu tinha um plano, tudo certinho. 12 tronos, tu ia sentar em um deles. Botei fé em tu, parceiro, amigo, aqui vieste. Estou desistindo, hein, pai? Judas frustrou as minhas expectativas. Pedro, me negarás. Não, Senhor, eu morro. Não, Pedro. Tu nem sabe quem é tu, macho velho. Eu quero te dizer nessa manhã, para de colocar pessoas nos teus planos e nos teus projetos, para que tu não seja frustrado. Pisa sobre teus pés. Tu quer meu pé aí emprestado? O irmão lá tem um esporão, tu quer? Anda sobre teus pés, rapaz. Tu não vai dar conta de Niano, nem de Gilma, nem de Cris. Aí vem as decepções, porque nós colocamos e dependemos de terceiros. Dependa de Jesus, porque Jesus dependeu de Deus. O foco de Jesus não foi Judas, porque se fosse Judas na traição, ele desistiria. Se fosse por causa dos fariseus e dos seus, que não me receberam. Eles não me receberam. E vim para o que era seu, e não me... Acabou o plano. A saída pela esquerda, o leão da montanha falou no desenho. Olhe, saída pela esquerda, é assim? Mas o foco de Jesus, a minha comida, mestre, trouxemos o salame, fomos na bodega, trouxemos broa, compramos ovo cozido ali, colorido, no Valentim ali, e trouxemos aqui, come! A minha comida é fazer a obra de Deus. Qual é o teu foco? Meu pai trabalha até agora e eu também. Qual é o teu foco? João, Maria, paiinho, maninha, filho, filha? Aquele que ama marido, esposa, filho, filha, tia, mais do que a mim, não é digno de mim? Olhando para Jesus, não é olhando para fulano. Olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Necessitamos de paciência, necessitamos de perseverança. Toma aqui, filhinho, eu trouxe para você, dá um glória a Deus agora. Toma aqui a moto para você, filhinho, não me deixe. O céu sem você não é céu. Toma aqui a chave, vá, toma a chavinha da vitória. Oh, glória a Deus, é isso que Deus quer, é isso, é essa barganha que você quer com Deus. Ame a Deus por Deus, rapaz, que Ele conhece o teu coração. Se disser que não tem mais céu, muita gente vai aí agora para a bandaleira, para a casa de rendezvous. E Deus, ame a Deus por Deus, pela vida, pelo que Ele já deu. Maravilha, Senhor. Só o que eu já vi, o cheiro daquela rosa, só aquela manga que eu comi, só um filho que Tu me deu, a esposa que eu conheci. Se Tu me levar, Senhor, só eu ter vindo aqui, só para ver isso, só conhecer a nossa irmã Suede ali, de Jurandir, só conhecer o irmão Adilson, irmã Ellen, só, oh meu Deus, tá bom demais. Então, Tu vai morrer, não tem mais vida eterna, eu trouxe você aqui só para tomar um banho de rio, de comer um muguzá, pronto, maravilha, Deus, já estou grato. Mas não. E se não tivesse dado nada disso, só em ver a luz do sol, o dom da vida, mas não tem gratidão, não tem dar graças a Deus por tudo, por isso que não está cheio do Espírito Santo.
Enchei-vos do Espírito Santo. Não fiz embriaguez com vinho, com cântico, com hino, com salmo, salmodiando a Deus, vendo seu irmão maior do que você e dando graças a Deus por tudo. Por tudo? Não consigo ver Deus nesse tudo, pastor Flávio. E por que não ver? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que fazem a vontade de Deus, que amam a Deus. E quem é o que me ama? Aquele que lê a minha palavra e pratica, esse que me ama. E se ele me amar, o meu Pai virá, fará morada nele. Eu também virei, farei morada nele e me revelarei a ele. Então está faltando algo para que você se sinta esse pertencimento. Até na doença Deus me ama. Até no bolso vazio Deus me ama. Até numa dificuldade com meus filhos, com minha filha, Deus me ama? Sim, sempre te amou ou não? Você sabe o que tem depois do cemitério? Quando você atravessar os portais? As coisas que Deus preparou para os homens são as coisas que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, o coração não sentiu. E aí? As aflições desta vida não é para comparar com a glória que há de ser revelada. Quando eu vejo um Paulo cortando a cabeça, vem aqui, por favor, meu irmão, me dá a mão aqui. O carrasco. Acompanhe o carrasco. Eu sou o carrasco carregando Paulo. Ajoelha aqui. Paulo se ajoelhou, ajoelha aí. Paulo se ajoelhou. Preste atenção. Botou a cabeça aqui na pedra e o cara veio com o machado. De lá da cadeia até ali, o que é que ele vinha pensando? Muito obrigado, meu irmão. Ainda não chegou a hora de cortar sua cabeça, não. Fique tranquilo. Esse inteirinho de sair da masmorra, combati o bom combate, guardei, tive a carreira, guardei a fé, caminhando, e colocar o pescocinho naquela pedra fria. Mas para você tá ruim a sua lutinha. Não consegue ver, além dessa cortina, além desse quadro negro, algo glorioso, algo maior, um cheiro suave sendo produzido através da sua resignação, da sua resiliência. Tem uma palavrazinha aí que a ideologia usa, que está bem ventilada, não é resiliência, é uma outra palavra, sinceridade, sei lá, um nome assim, uma palavra que tem. E nós não temos muitas vezes essa entrega, irmãos, porque está amaciando o couro, as costas com amaciante. Para quê? Como é que nós vamos conseguir atravessar? Através da paciência, depois que tiver feito tudo, para poder alcançar a paciência. Tiago fala que um agricultor, ele vai arar a terra, ele joga a semente na terra, é a parte que ele tem de fazer, aduba a terra e coloca a semente, e agora ele vai o quê? Aguardar, porque um planta, outro colhe, mas é Deus que dá o crescimento. Fez a sua parte? Paulo fala aos Efésios, depois que tiver feito tudo, fique tranquilo, ficai firme. O que nós queremos? Faça a sua parte. Deus está fazendo a parte dele. Tranquiliza teu coração, não está faltando nada. Tudo está no seu lugar. É processo de caminhada. Mas, Senhor, eu ainda estou no deserto. Calma. Próximo capítulo você vai estar na Nova Canaã. Não se existe Nova Canaã sem um deserto. Não existe o outro lado sem o mar vermelho abrir. Tem que ter o mar vermelho para Miriam dançar do outro lado e dizer só o Senhor é Deus. Quer se manter na mesa? Vá deixando esses restos, tira debaixo do tapete, coisas insignificantes. Como é que pode, meu Deus? Coisas simples. A dona de casa limpa a casa com todo amor, bota um jarro de flor, limpa, desinfeta, lava o banheiro, lava a sala, faz tudo bonitinho, coloca comida na mesa, faz tudo. O marido chega em casa, não vê nada disso, aí vai no fundo do quintal e diz: cadê a vassoura? Botei a vassoura aqui. Muitas vezes os pequenos detalhes simples. O cara carregou 50 quilos, 1000 quilos,
100 gramas que ficou, que não vai mudar o conteúdo da obra, que não vai alterar as rotas. O diabo está vencendo você com coisas insignificantes, com coisas que na hora que compor o quadro da obra não vai alterar. Se foi uma piaba que engoliu Jonas, ou se foi uma baleia, um cachalote, um monstro marinho, não importa, é fé. O cientista diz: como é que pode uma baleia engolir? Se a palavra de Deus dissesse que foi uma minhoca, que foi uma formiga, eu creio, porque a fé não é inexplicável, é irracional. Pode esses ossos viver? Na fé vive. Pode, é impossível um rico ser salvo, aos homens é impossível, para Deus tudo é possível. Senhor, já cheira mal, se fosse 4 dias antes, se creres verás a glória de Deus. Você quer andar na fé ou quer andar na razão? Ninguém pode servir a 2 deuses. Nesta manhã aqui, antes de tomar a ceia, tu define o que tu quer da tua vida, macho. Tu quer dar um beijo na boca de Satanás e quer beijar a Jesus, Judas? Tu quer dar um beijinho em Jesus e trair Jesus para Satanás? Levanta, não podes orar 1 hora comigo? Levanta, é chegado o Deus deste século, está chegando aí com Judas, o traidor. O traidor está querendo agradar ao mundo e agradar a Deus. Na igreja, glória a Jesus. Lá no mundo, nas escondidas, Sambalelê está doente, está com a cabeça quebrada. Sambalelê precisava de umas 2 palmadas, só no Sambalelê. 2 pesos e 2 moedas, 2 medidas, abominação ao Senhor. Adúlteros e adúlteras não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Mas nós estamos muitas vezes em duplo ânimo. E Deus fala ao nosso coração nessa manhã. O que queremos? Continuar na mesa? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Jesus perguntou: tu me negou, cara? Tu não trouxe uma lasca de bolo de chocolate para mim? Eu sei que você fez em sua casa, que você postou aqui no Instagram. É assim que tu me ama, Pedro? Tá de boa, né? Cada um ama como pode, cada um tem o que dá. Jesus olhou para o fariseu e disse: como podes tu dar coisas boas se tu só tem coisas más? Judas deu o que tinha, e você? Reflita. Mefibosete, dividir tua terra, não estou preocupado com isso. O senhor está bem? A igreja está saudável? Porque se um estiver doente, todos estarão doentes. Mas fulano está ali, amém? É um período na vida dele, na vida dela. Que Deus abençoe. Vamos continuar aqui, eu sei o que nós temos. Oxalá Deus queira que lá haja um degrau maior, uma evolução maior. Eu não sei. Deus sabe. Precisa de alguns ajustes. A gente não tem aqui uma chave de fenda, lá tem. Em outro lugar tem. Mas nós aqui temos uma proposta. Estarmos coesos, unidos, centrados. Não sei o que vem depois da Copa. Não sei o que vem depois do dia 31 de dezembro. Não sei até quando. Uns falam sobre arrebatamento, mídia tribulacionista, pós, pré. Não sei. Uma coisa eu sei. É que eu era cego e agora vejo. Mantenha a santidade. Mantenha a lisura. Mantenha posicionamento. Ele não serve. É manco. E quem não é manco? Você anda com 2 pés, não é manco fisicamente, e as nossas falcatruas espirituais, e os nossos processos, que estamos todos no mesmo caminho, ferro amolando ferro. Eu quero orar pela sua vida nesta manhã, enquanto o nosso irmão se prepara para louvar ao Senhor. Eu quero convidar aqui o pastor Antônio para distribuir a ceia nesta manhã. Amém? Pastor Antônio, presbítero Sérgio, por favor, se aproximem aqui. Deus, Ele estabelece comunhão. Fecha teus olhos, se mantém na mesa, Mefibosete.
Fulano tem que me pedir perdão, manhã tem que me pedir perdão. Não. Não. Cada um faz o que tem que fazer. Amadureça. Aquilo que aconteceu ali foi para provar as nossas infantilidades. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Vencemos. Observe que o homem é provado pelos louvores que recebe. Oh, aquela igreja tem obreiro, aquela igreja é um amor. Rapaz, lá em São Paulo falam da Bet Shalom, não é Bet Shalom, é o corpo de Cristo, é as regras do Evangelho, mas vai ser provado. O inimigo quer ver se esse amor todo gostoso e cheiroso que você fala que tem é verdade. Eu amo a minha esposa, mas se ela me trair, eu jogo ela para ser queimada no fogo do inferno. Mas o amor é sofredor, tudo perdoa, tudo espera, tudo alcança. Senhor, se essa é a condição em relação, quer ganhar as almas do mundo, né? Oh, se fulano fizer uma coisa contra a minha vida, eu amo, eu perdoo, mas não é mais a mesma comunhão. Ah, é, Pedro? Tu me amas, Pedro? Nunca mais nossa comunhão vai ser a mesma, viu? Agora na mesa tu fica em pé. Tu não senta mais não, tu vai comer em pé. Olha, meu irmão, estamos caminhando, viu? Ninguém é bom não. É um processo. Vai largando os dedos, vai largando os cotovelos, vai largando os calcanhar, vai largando os dentes, vai largando os cabelos, vai chegar lá só Jesus dentro de você. Você vai ficar todinho largado na estrada. É que nem couro de cobra. A cascavel entra lá naquela planta que faz corda, como é o nome dela, cheia de espinho, e aí quando você vê, tá todo enrolado lá, como é lá em palma, aí no sisal. A cascavel entra no meio do sisal e os espinhos vai prendendo na cascavel, ela larga o couro. O teu couro vai ficar largado na estrada, só vai chegar lá o Jesus dentro de você. Porque não mais vai viver você, mas Cristo vai viver dentro de você. Então precisa desse irmão fofoqueiro mesmo para falar mal de você mesmo. Precisa desse irmão aí mal acabado ainda, que nem você era quando chegou na igreja, dando um trabalhão para fortalecer a fé do outro. É fé como aluno.